que o povo fala, ai, peguei nervo embolado, ou tô com nervo embolado, ou tô com não sei o quê. Na verdade, muitas das vezes os problemas emocionais são colocados aqui. Por quê? Porque essa é uma musculatura já predisposta a ter um problema. Então vai ali e contrai. Tá? Dores de cabeça, claro. A gente tem um músculo muito forte aqui chamado músculo temporal, que também, quando está em semi-contração, ele faz como se fosse um esmagamento das nossas veias, artérias, e você tem um fluxo diminuído de sangue para esses lugares. Então, por isso, normalmente você tem dor de cabeça pesada, lafejante aqui na frente, quando você está estressado. Tá? Dores pelo corpo, pelo mesmo motivo, né? Pela contração, você fica todo tenso, todo rígido. Irritabilidade, cansaço, insônia, pesadelos, sudorese. Então, é isso que eu falei. Como o estresse ele é um neurohormônio que está circulando ali, ele vai estar no teu corpo inteiro. Né? Então, assim, não vai ser só localizado. Então, por isso, normalmente, você tem também a sudorese. Tá? Problemas de memória. Boca seca e dificuldade para engolir e até problema de potência sexual. Tem comentários. Então, vamos falar sobre o benefício da atividade física para o estresse. Deixa eu avaliar. Então, dentro dos benefícios que a atividade física, já vou explicar também no final quais as atividades físicas proporcionam o estresse, é uma sensação de bem-estar. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Tá? Melhora a autoestima, reduz os sintomas depressivos e ansiosos, normalmente estão ligados à irritabilidade, e melhora o controle da mente. Tá? Vamos lá. Como que o exercício reduz o estresse? Isso você vai em qualquer consultório médico, vai na fisioterapia, por quê? Né? Psicólogos também falam, todo mundo em qualquer lugar, seja do ambiente de saúde, a gente é orientado a passar isso para vocês. Tá? Assim, alguns pacientes perguntam isso pra gente, outros não. Então já aconteceu várias vezes o paciente chegar e ter dúvida. Ah, mas meu psiquiatra pediu para mim fazer exercício, eu não entendo por quê. Porque o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Então, assim, ele estimula a liberação de endorfinas. Nossa, que legal. Tá, o que é isso? Endorfina é uma substância que ela é liberada, é um neurohormônio também, liberado para ajudar a liberar o estresse, a melhorar a tua qualidade de sono, a tua qualidade de vida mesmo. Então ele produz um relaxamento, tá? É um hormônio do bem, é um hormônio da felicidade, tá? Tem várias coisas que liberam a endorfina, seja chocolate, exercício, droga, infelizmente, libera. O cara vai lá, fuma um cigarrinho, em 3 segundos ele tá lá no teu cérebro. Não. Pulem essa parte. Pulem essa parte. Tá? Então, assim, qual que é o jeito legal e que não vai te prejudicar de liberar endorfina? Exercício. Tá? Os outros sempre vai trazer um malefício. Tudo bem comer chocolate de vez em quando, não tem problema. Mas, né, quem é diabético não pode. Então, assim, o exercício físico, quando bem orientado, ele não tem contraindicação. Tá? Melhora a circulação cerebral em todo o corpo, né, dona Sirlene? Circulação cerebral, a gente precisa bastante em todos os processos aí, tá, fisiológicos e de envelhecimento, quando a gente envelhece, então a gente precisa ter um aporte maior de oxigênio no cérebro, tá? Diminuição da tensão emocional, foi aquilo que eu expliquei para você, e muscular para vocês, e muscular, porque o calor gerado pelo exercício, essa circulação faz que você tenha um relaxamento da tua musculatura e uma sensação de prazer e bem-estar maior. Tá? E diminui a pressão, porque promove uma vasodilatação e cria uma neovascularização periférica. O que é isso? Eu fiz um desenho no quarto, não sei se eu vou entender direito. É assim, aqui é a nossa pele, por incrível que pareça. Normalmente a gente tem um sistema vascular e capilar pelo qual o sangue passa, esse vermelho passando, tudo bem. Com o exercício, o que acontece? Eu tenho ele promove essa neovascularização, ou seja, ele cria lugares para você desembocar o teu sangue. Então você tem uma diminuição do fluxo de sangue, ele vai desembocar em vários canaizinhos. Então você tem uma diminuição da pressão arterial por isso. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção para vocês lembrarem de novo. Vamos lá, eu não vou fazer exercício. Eu lembrei lá do que eu tenho que fazer. Tá? Tudo bem?
meio dele é o sono. Tá? O sono. O sono, assim como a alimentação, é importante para a nossa mente e para o nosso corpo funcionar normalmente. Lógico. A gordura está em pé, né? E sem dormir também não. Então, essas fases do sono é um pouquinho didático, mas assim, eu vou tentar explicar para vocês entendam e principalmente para vocês entenderem o resto da palestra, tá? E assim, ligarem uma coisa com a outra. As fases do sono. Se a gente fosse esquematizar, né, o nosso sono, até ficou um pouquinho para cima ali, ele seria um gráfico coloridinho igual esse daí, tá? Nós temos uma fase, a primeira fase que está em vermelho, aqui ó, essa fase aqui é onde ocorre a liberação de um hormônio muito importante chamado melatonina. Não é a melanina que dá cor à pele, esse aqui é um outro nome, um pouquinho parecido, mas não é a mesma coisa. Melatonina. Por que a melatonina é tão importante no sono? Porque assim, ela regula e dá o início ao sono. Aquela sonolênciazinha é a hora que está secretando essa melatonina, tá? Essa substânciazinha aí. Na segunda fase, nessa parte verdinha aqui, se você faria, tá? É quando começa o sono leve, tá? Nessa fase ocorre diminuição do ritmo do coração. Então o coração começa a bater. A gente vai se preparando para o sono. O coração começa a bater um pouquinho mais devagar, a respiração um pouquinho mais devagar, os músculos começam a relaxar e a temperatura do corpo começa a cair. Né? Então, é assim, quando na madrugada normalmente a temperatura é mais baixa, o nosso corpo já está preparado para isso. Tá? Então, vai baixando a temperatura. Tudo bem. Nas fases 3 e 4, até tudo junto aqui, essa fase aqui é muito importante. Essa fase aqui, azul e amarelinho. O que acontece? É a liberação do GH. O que é o GH? GH, acho que todo mundo já ouviu falar, que é o hormônio do crescimento. Tá? No sono nós crescemos. Nem todos. Uns encolhem, né? Não vou ter esperança, né? Calma, vamos chegar lá agora. Na infância, gente, na infância, 90% do GH é liberado, tá? Durante o sono, lógico. Nos adultos, infelizmente, né? Claro, ele também é liberado, mas em doses menores, e ele não faz a gente crescer. Ele faz com que a gente, mulheres, presta atenção, que a gente evite a flacidez muscular e garante o vigor físico, né? Então quem dorme bem, normalmente não é tão flácido e tem um vigor físico maior, tá? Agora, até ficou um pouco mais para baixo, mas eu vou falar, vocês já vão entender. A última fase, porque o sono nosso é dividido em 5 fases, né? E a última fase é o chamado sono REM. Não sei se vocês já ouviram falar em sono REM. Esse sono REM é assim, chama Rapid Eye Movement, que quer dizer o quê? Movimento rápido dos olhos. Então quer dizer que tem uma última fase do sono, que é a fase do sono profundo, e que meu olho se mexe. Isso mesmo. O teu olho começa uma velocidade tão rápida, até se vocês observarem alguém dormindo, o olho vai ir e volta. Vai e volta. Vai e volta. Tá? Essa é uma das fases bem importantes, por quê? Porque as memórias do nosso dia a dia são fixadas nessa hora. Tá. Depois disso, o que acontece? Começa outro ciclo. Depois do sono REM, que é essa fase mais profunda aqui, do sono profundo mesmo, que a pessoa está apagada. É nessa fase aqui chamada REM, tá? Depois disso, o que acontece? Esse gráfico, ou essas fases, elas se voltam a repetir durante 5 vezes, mais ou menos, durante uma noite. Então, não é uma fase fixa, tá? Você passa pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3, sono profundo. De repente, você desperta um pouquinho mais, vem um pouquinho mais para a fase de liberação da melatonina e vai voltando, tá? Você repete 5 vezes durante a noite. E a gente achava que era só deitar e dormir, né? Mas tem muita coisa que acontece, muita coisa importante que acontece durante a noite, tá? O que acontece com o corpo durante o sono? Então, tá lá, deitadão, o que está acontecendo com o corpo? Os músculos entram em um profundo estado de relaxamento, lógico, cai a temperatura do corpo, como eu já falei, os glóbulos oculares se movimentam, eles estão lá trabalhando, estão lá descansando e estão trabalhando. Muda o ritmo da respiração, as